De Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a segunda Epístola Universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Segunda Pedro 1. Vamos ler, então, com a ajuda de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Sabendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me o tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Pedro, apóstolo do Senhor, escreveu esta carta que não tinha um destino específico, mas era de caráter universal, onde Deus desse a graça de chegar ao conhecimento dela,
pudessem ouvir ou entender aquilo que Deus dava ao apóstolo e transmitir aos irmãos naquele tempo. Porque ele passava esta informação dizendo que eram os santos que, juntamente a eles, haviam alcançado esta fé igualmente preciosa do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Ele fazia isto porque ele tinha consciência de que aquilo que ele havia alcançado de Deus pelo Evangelho de Cristo também se estendia a todos igualmente. Aquilo que Deus havia dado a ele e aos demais apóstolos, com certeza haveria de distribuir aos demais irmãos, para que eles pudessem serem firmes na graça e na fé. E ele dizia assim, desejando àqueles irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. É um pedido grande, irmãos. Multiplicar graça e multiplicar paz. Porque graça é favor, é benefício sem mérito. Porque quando se promete alguma coisa, olha, eu vou fazer isso por você conforme você merecer, segundo o que você fizer, quanto melhor você fizer, quanto mais você produzir, mais você receberá como prêmio. Mas não, irmãos, a graça, favores que Deus fez por nós, por Jesus Cristo, foi sem termos nenhum mérito, ninguém merecia nada. E ele desejava que isso fosse multiplicado pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Isto foi através do conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele faz novamente aqui uma afirmação de que o benefício alcançado do Senhor é pelo conhecimento dele. Há sempre uma errônea interpretação quando a gente fala pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, referindo-se a nós conhecermos a Deus, conhecemos a Jesus Cristo. E nenhum de nós conhece, porque ninguém viu Deus, ninguém viu Jesus. Esse é Deus, aquele lá não, nós não vimos isto. Ele fala do conhecimento, mas é um outro conhecimento. Não é o conhecimento de nós para Ele, de conhecermos o Senhor, mas é do Senhor nos conhecer. É diferente. Este conhecimento é o mesmo que está escrito aqui, ali no começo da Escritura, que Adão conheceu a Eva e Eva gerou. Este conhecimento, irmãos, é a forma como se insere num ser uma semente, como se faz na terra. A terra pode se preparar numa terra, não tem nada nela. Mas se alguém pegar uma sementinha de alguma coisa e inserir naquela terra, e a semente for boa, e a terra for produtiva, então vai germinar e vai nascer. O conhecimento do homem com a mulher pode, se ela não for estéril, ela vai gerar. É assim que Deus faz. Nós recebemos de Deus o conhecimento, que é uma semente, que é a palavra. A palavra é a semente que em nós produz. Não é isso que nós cantamos? A palavra é a semente que em nós opera com amor. A palavra de Deus é uma semente. O conhecimento de Deus lança em nós a semente. E a semente cai dentro de cada um de nós. Quem ouve a palavra, crê, recebe a semente. Aceitou, creu, recebeu. Então este é o primeiro passo. A graça já foi isso aí, recebeu a semente. Daqui para frente, é preciso que esta mesma graça que deu a condição de ser lançada na pessoa a semente, ela também tire da pessoa o que pode impedir de produzir. Como vemos aqui,
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que são as sementes da palavra que nós ouvimos sempre, se houver e abundar em nós, e nós aceitarmos, então elas não deixarão a nós ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento é como quem está tudo ouvindo aqui agora. Estão conhecendo o que Deus fala. Se o coração se abre e aceita, então está recebendo uma sementinha da palavra hoje, como nós recebemos sempre. Daqui para frente, se o coração não for ocioso, ocioso é aquele que não faz nada, tem o ócio, tem preguiça, não se mexe, então fica abandonado. Ou então, se não for estéril, então vai produzir, através do conhecimento que recebe, um fruto de louvor a Deus. Então, este capítulo, irmãos, esclarece uma coisa tão maravilhosa e que pouco nós percebemos. Então vamos ver. Não é suficiente que receba o Evangelho e creia. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Fui batizado. Recebi o Espírito Santo. Agora eu sou um filho de Deus. Louvado seja Deus. Esta é a graça. Este é o favor. É o maior presente que o ser humano recebe. Daqui para frente, as sementes, que são a palavra de Deus, vão sendo lançadas nesta terra que agora foi preparada. Mas se ela se tornar ociosa, largada, que cresce capim, cresce mato, cresce praga. Terra ociosa, irmãos, a gente vê quando viaja por aí. Diz a terra seca, que nem praga não nasce. É ociosa. Mas tem terra que é boa, não é? Que ela produz. Então, se a terra não for estéril, porque tem produto que se lança na terra, e a terra fica esterilizada, nunca mais produz. Hoje, existem venenos que a química produz, que se tem um lugar que nasce muita praga, assim, em casa, na grama, num jardim, qualquer coisa, nasce praga que nunca para, joga aquele produto químico ali, morre tudo e não nasce mais nada, ficou esterilizada a terra. Assim também se faz no ser humano, na mulher, em animais. Quebrou a esterilidade, quebrou a condição de germinar, de produzir, se torna estéril, não produz mais nada. Pode ficar à vontade que não acontece mais nada. Mas não é crente, não foi batizado, não aceitou a palavra, não recebeu o evangelho, recebeu. Não recebeu a vida, recebeu. Só que esta terra, agora, depois que recebeu tudo isso, ela tem que ser cuidada. Porque tanto ela pode germinar a palavra de Deus que é lançada nela sempre, como pode germinar também a praga que toda hora cai dentro dela. Então, se cai o ódio, a terra produz. Se cai a malícia, a semente do mal, a pessoa vai deixando crescer. Então cresce com inveja, com ciúme, com maldade, com tudo que é ruim. Porque a terra não tem qualidade de produzir a boa semente, mas tem condição de... Porque a praga não precisa de muita qualidade de terra para ela crescer. Mas quanto melhor for a terra, ela também cresce, tem que ser cuidada. No caso, a pessoa está aí, o coração está aberto. Se recebe a palavra de Deus e a terra é boa, tudo que nós ouvimos, irmãos, fica guardado e no tempo certo produz, nasce, germina. Então, o crente fiel a Deus tem promessas de todo jeito no coração, guardado. Nem lembra, nem imagina, mas tem. Chega o dia que o Senhor quer que germine, que aquela semente nasça, porque a terra não é estéril. Ela está preparada. Então vem o conhecimento de Deus, as virtudes de Deus, aparece o dom na pessoa, aparecem as virtudes, aparece a santificação, tudo isso são sementes divinas que estão dentro de nós. Nós não somos estéreis, nós somos produtivos, não é?
Então vai produzindo, às vezes não produz muito, mas produz alguma coisa. E a finalidade desta palavra nesta manhã é explicar que Deus pode tirar a esterilidade de uma terra. Os irmãos vêem no deserto, por exemplo, hoje, o deserto, irmãos, no Oriente Médio, principalmente nas terras de Israel, ficaram muitos e muitos séculos só areia. Nada, nem vida. Quer dizer, tinha alguma vida que vive sem água, mas ali podia plantar o que quisesse que nunca nascia. Por quê? Porque ele estava com uma esterilização, ressecou e não produzia nada. Eles criaram elementos para irrigar a terra e nutrientes também para enriquecer a terra. Hoje ela produz frutas, produz coisas abundantes num lugar que era um ermo, terra seca, areia. É isso que Deus faz com o crente, irmãos. Enquanto está no pecado, é uma terra seca. Pode ouvir a palavra, pode ouvir tudo. Deus não trabalhou na terra ainda. E depois que trabalha, irmãos, se a pessoa não fica ociosa, ela se torna sempre produtiva. E o que o Senhor faz? Ele muda. Quando Israel saiu do Egito, irmãos, chegou num lugar que chamava Mara, tinha as águas de Mara, e o povo vivia numa sequidão muito grande do deserto. E quando encontraram a água, foi uma grande alegria. Só que a água não prestava para beber, era amarga, água que não tinha vida. E Moisés orou ao Senhor, e o Senhor falou: Moisés, pega aí uma vara, um lenho verde, corta e quebra um galho de uma árvore e joga na água. Ele foi lá, quebrou um galho, lançou na água. Dali a pouco a água se tornou cristalina, pura e com vida. A amargura desapareceu. É o trabalho do Senhor isso aí. Quando Jesus estava sendo carregando a sua cruz, as mulheres que acompanhavam o Senhor batiam no peito e choravam. Ele falou: mulher, por que vocês choram? Não choram por mim, chorai antes por vós e vossos filhos. Porque se ao lenho verde, que era ele, fazia isso, quanto se fará com o lenho seco? Jesus, comparado com o lenho verde, era aquele ramo que Moisés jogou na água amarga e que tirou a amargura e voltou a ter vida. Jesus, que agora pelo Espírito Santo habita em nós, irmãos, transformou a nossa vida para produzir, de modo que quem está nesta graça agora, recebemos a palavra, o Senhor manda sempre para ninguém se tornar estéril e nem ocioso. Ocioso é largar, deixa. Quantos que batizaram, irmãos, creram, até no começo vinha aqui, congregava, estudava música, outros oravam e testemunhavam, de repente sumiram tudo, caiu na ociosidade, secou, não produz. Pode até ouvir a palavra, mas para eles não tem mais finalidade e não produz mais efeito. Agora, quem está ouvindo esta palavra nesta manhã, diante disso que Pedro escreveu aqui pelo Espírito Santo, você é uma terra ociosa? Você é uma terra estéril? Se você se considera assim, por quê? Eu sou crente, sou batizado, tudo. Recebo a palavra, mas eu não consigo servir a Deus, não consigo obedecer. Fala do vício, eu não consigo largar. Senhor Deus fala na palavra para evitar de mentir, eu continuo mentindo. Outros falam que não pode roubar, eu ainda roubo. A tua terra, ela não está produzindo, não. Mas se tu aceitares que seja lançado um lenho verde aí dentro, a palavra que é Cristo, que não é seca, ela é viva, se cair aí em ti, a ociosidade desaparece e a esterilidade também. Quem está aqui que teme a Deus,
tem prazer de servir ao Senhor, louva a Deus com as suas fraquezas e defeitos, mas está lutando para agradar a Deus, você não está na ociosidade e nem na esterilidade. Você tem vida e você tem condição de produzir. Mas às vezes, irmãos, a terra é boa, tem tudo de bom, mas não chove. E terra sem água também não produz, ainda que seja boa, seja uma terra produtiva. E se tem lugar que não chove, o homem cria uma irrigação artificial, molha a terra e a terra produz. Se em você não chove na tua vida, esta palavra vai provocar uma chuva na tua vida espiritual. Bendito seja Deus. Irmãos, terra seca não produz. Molhada, se tem nutrientes que produz, ela produz. Se alguém está aqui, mas eu não tenho virtude, eu ouço a palavra, não sinto nada, eu congrego porque eu gosto, eu toco porque eu gosto de música, eu toco. Muito bem. Só que hoje o Senhor está analisando, porque hoje, irmãos, tem os técnicos que vão lá, colhem uma pequena amostra da terra, para semear, para produzir alguma coisa, leva num laboratório e analisa. E vê, essa terra tem este componente que não serve, mas falta aquele outro. Então tem que ser inserido estes componentes para enriquecer a terra. Depois pode plantar que vai nascer. Quem sabe agora nesta palavra, o Senhor não esteja num laboratório olhando a tua terra, mas na tua consciência aí, você está percebendo, Senhor, quanta coisa me falta. Eu gostaria, mas eu não consigo. Então o Senhor vai ver o que te falta. Ele pode nesta manhã colocar dentro de ti o que falta e você sair daqui crente, mas crente diferente. Está cheio de crentes por aí, irmãos. Se os irmãos quiserem saber, olha aqui, 190 batizaram ontem. Mas aqui só na capital de São Paulo, quantos centenas de irmãos batizaram. Então as congregações se encheriam, galeria, tudo, porque quanta gente que vem batizando e vem enchendo. E não. Por quê? Porque a alegria do momento, depois vamos ver se a terra de fato que recebe esta semente, ela produz. Mas diz a palavra, a terra que recebendo não produz, perto está de ser queimada. Mas não é a intenção desta palavra, não. É de molhar, não é queimar. É de jogar água na terra. Se com a água que o Senhor quer jogar na tua terra e também enriquecê-la dos nutrientes que vêm dos céus, ela não produzir, aí poderá ser queimada. Mas tenha certeza, você que está ouvindo esta palavra aqui ou em qualquer lugar do mundo, e olhando então no teu viver, vê que você não produz, recebe, mas não acontece, tem promessa, mas não se cumpre, é porque a terra está com um problema. Abra o teu coração agora e deixa que a virtude, que um pouquinho dela se manifesta aqui, pode se manifestar onde você está por este mundo afora. Quem sabe se manifestar, não mude o teu caráter, não mude o teu gênio, não mude a tua personalidade, não mude as tuas intenções, e você se volte e se torne um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, cheias de virtude e de poder do Espírito Santo. Perceberam, irmãos, que não é só ser batizado, não. Sou músico, eu toco, eu sou da piedade, eu faço. Tanta coisa que se pode fazer. Muito bem. Só que agora o Senhor está olhando aí o que está sendo produzido. Que a produção não é só na hora que a gente está falando de Deus, não, irmãos. A produção é entre nós e Deus. Ele quer ver se a semente que Ele está lançando, que é o conhecimento dele, se você não é estéril, se está perdendo a tua vitalidade espiritual e a esterilidade está entrando, tem que dar um jeito. O poder desta palavra é para fazer isto nesta manhã, irmãos. Aqui não está sendo pregado para chamar mais gente, aqui está sendo pregado para os chamados. Como é que está a tua terra?
Como é que você está produzindo? Mas produzir o quê? Amor, humildade, mansidão. Aqui, ó. Se vemos depois o que faz a fé, irmãos. Acrescentar fé na nossa virtude. Na nossa virtude também a ciência, que é o conhecimento de Deus. Quanto mais semente planta, semeia, mais produz. A ciência, a temperança, o equilíbrio. Não é aquele que batiza hoje, está crente cheio do Senhor, hoje. Amanhã já briga no trânsito, já comete um erro, já esquece que é crente. Então isso aí, ele não tem equilíbrio. A temperança, a paciência, porque precisa ser paciente em todo o viver, dentro de casa, no trabalho, dentro da congregação, em todo lugar. Precisamos de paciência, porque na paciência nós possuiremos a nossa alma. E nessa paciência, piedade. Precisamos ser piedosos todos, irmãos. Amor fraternal também precisa. E caridade. Amor fraternal e caridade, irmãos, são duas situações que são idênticas. Tanto a caridade é amor, como o amor fraternal também é caridade. Porque se em vós, aqui é que está o porquê, irmãos, desta palavra. Porque pode ser que todo mundo esteja fazendo isto e não está sabendo. Então você quer saber por quê que está sendo pedido para ser assim? Porque se em nós houver e abundarem estas coisas, tiver com abundância, piedade, amor, virtude, caridade fraternal, paciência, então essas não vão nos deixar ociosos, não vão deixar a gente encostado aí. Congrego lá quando der certo, eu não preciso congregar sempre. Eu ouvindo a palavra lá uma vez, um domingo, ou uma quarta-feira online, está muito bom. Então você está na ociosidade, você está encostado, a terra está improdutiva. Mas se você aceitar isto que está sendo pregado aqui, você não vai ficar ocioso e nem estéril no conhecimento. Irmão, a esterilidade na mulher, antigamente, provocava um sofrimento muito grande, porque mulher de valor ela gerava, tinha filhos. Lembro da história de Ana. Ana, irmãos, ela, enfim, tinha uma competidora, porque naquele tempo podia ter mais que uma mulher. Penina, Elcana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina, ela produzia e gerou filhos. E Ana é filha do mesmo marido, mas ela era estéril. Ela chorou e não tinha consolo, até que um dia a palavra que saiu da boca, numa oração dela, da boca do sumo sacerdote no templo, que a repreendeu pensando que ela estava embriagada, ela falou: não, tua serva não está embriagada, eu venho aqui de uma tribulação muito grande, eu estou pedindo que Deus me dê um filho. O que ele disse? Vai, o Senhor cumpra o desejo do teu coração. Quem sabe alguns nesta manhã têm orado: Senhor, quanto que eu gostaria de melhorar meus caminhos, de produzir mais nesta obra, de dar um melhor testemunho, ser mais paciente, mais humilde, mais caridoso, mais mansa. Eu não sou manso, eu brigo fácil, eu discuto fácil, eu perco o juízo facilmente, mas eu não gostaria de ser assim. Então, não é o sumo sacerdote, porque aqui o sumo sacerdote é Jesus Cristo, e de lá da sua glória, através da sua palavra, ele diz: seja feito conforme a tua petição. Bendito seja o Senhor. Irmãos, o valor desta palavra é incomensurável. Ninguém pode dizer isso aqui, eu desprezo. Por quê? Porque não adianta ser somente batizado. Não adianta ser somente crente de 20, 30, 40, 50 anos. Mas adianta produzir. Se há esterilidade, hoje o Senhor, por meio desta palavra, tira a esterilidade de quem aceitar. Isso é mandado de aceitar, né, irmãos? Porque é possível que muita coisa nós temos prometido em nós e não nasce. Não nasce porque a terra não ajuda. Mas se você crer no Senhor e receber esta palavra, haja nascimento na tua vida espiritual das promessas que Deus já te fez ao longo da tua vida.
Santo é o Senhor. Crente produtivo, é alegre, é paciente, tem prazer de cantar, de servir a Deus, tem prazer de fazer tudo o que ele vê para agradar ao Senhor e agradar aos seus irmãos. Crente ocioso, crente, irmãos, que não produz, não se incomoda, não se importa com nada. Se pode servir a Deus, se não pode também, não liga. Por quê? Porque não tem interesse. Nasça agora, em nome de Jesus, vitalidade de Deus na sua obra. Deus seja louvado.